Ela nunca gritou, nem quando ele a bateu, nem mesmo quando ele rasgou sua camisa e disse que ela era apenas uma coisa que ele podia usar e jogar fora. O único som que saiu de seus lábios naquela noite foi um sussurro. Uma palavra. Por favor! Clayton a encarou como se ela nem fosse humana, como se ela fosse algo sujo grudado em sua bota. Ele não se importou que ela implorasse. Ele não se importou que ela sangrasse. E quando terminou de quebrá-la, ele ordenou sua morte. Ele a olhou nos olhos e disse as palavras como se não fosse nada. Leve-a para os fundos, amarre-a, certifique-se de que ela não volte à tona se cair na água. Não era raiva, não era paixão, era frio, limpo, vazio. Ellie era apenas uma empregada doméstica. Ela varria chãos, ela dobrava lençóis, ela disse não uma vez, e isso foi tudo que bastou. Clayton era o filho do xerife, o tipo de homem para quem ninguém diz não duas vezes. E agora, amarrada nos pulsos, meio nua, roupas rasgadas, boca inchada, pele em carne viva com hematomas, Ellie estava sentada na traseira de uma carroça, indo para seu túmulo. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de vergonha. O homem dirigindo a carroça continuava olhando para ela, Tommy, um dos rapazes de Clayton. Mas suas mãos também não estavam firmes. Ele não falou. Não até a carroça parar em uma trilha de terra ao lado de um riacho silencioso. Ele desceu, acendeu um cigarro e por um minuto apenas ficou ali parado. Então ele caminhou ao redor, abriu a traseira e a encarou. Você não devia ter me olhado nos olhos, ele murmurou. Ellie não disse uma palavra. Ela apenas olhou através dele. Você sabe o que eles disseram que eu tenho que fazer? Ele jogou cinzas na terra. Que se eu não fizer, sou o próximo. Sua voz falhou. Algo nela se quebrou. Você não merecia isso. Tommy olhou para o céu como se talvez ele pudesse responder pelo que os homens faziam. Então ele praguejou baixinho, puxou uma faca e começou a cortar as cordas. Você caminha para o norte. Não pare. Não olhe para trás. Talvez alguém te encontre. Talvez não. Ellie não se moveu. Suas pernas mal funcionavam. Mas seus olhos... Seus olhos estavam queimando. Quando Tommy subiu de volta na carroça e partiu, ela já estava rastejando pela grama seca. Em algum lugar além da crista, um rancho se erguia, velho, silencioso, esquecido pelo tempo. Era onde Jonas vivia, um homem que já havia enterrado tudo que um dia amou. Ao amanhecer, ele saiu, café na mão, e a viu. Uma garota com roupas rasgadas, pés descalços, sangue nas coxas, hematomas no rosto e nada mais para dar. Mas ainda respirando. Ele não correu, não gritou. Ele apenas se aproximou devagar. E quando ela olhou para ele, mal conseguindo erguer a cabeça, ela sussurrou a única coisa que veio à mente. Por favor, não me julgue. Jonas a encarou, não com pena. Não com medo, mas com algo mais, algo pesado. Ele estendeu a mão. Esse foi o momento em que tudo mudou. Mas e se o homem enviado para matá-la for o único que já lhe mostrou bondade? Jonas não fez perguntas. Ele apenas levantou Ellie em seus braços, a carregou além da cerca quebrada e através da velha porta de uma cabana que não sentia vida há anos. O lugar cheirava a poeira e fumaça de madeira. Uma cama estava encostada na parede. O cobertor estava desbotado, mas ainda dobrado com cuidado. Havia pertencido à sua esposa e Jonas não o tocara desde que a febre a levou. Naquela noite, ele deitou Ellie lá. Ele se moveu devagar, cuidadoso, como se mudasse muito rápido. Ela pudesse se despedaçar. Ela não lutou contra ele. Ela não chorou. Ela apenas olhou para o teto como se ainda estivesse amarrada àquela carroça. Jonas deixou água, pão e um pano limpo. Ele se sentou do lado de fora na varanda, olhando para as colinas escuras, se perguntando por que seu peito se sentia pesado pela primeira vez em 10 anos. Pela manhã, o pão havia sumido. O balde estava pela metade, e ele notou que o espelho acima da pia havia sido coberto com uma toalha. Ellie não queria ver o próprio rosto. Por dias ela ficou quieta. Seus olhos seguiam Jonas quando ele entrava com comida, mas ela nunca falava. Às vezes, ele a pegava segurando uma agulha e um pedaço de tecido. Não costurando, apenas segurando. Como se a memória de como costurar fosse a única parte dela que ainda possuía. Uma noite, ela finalmente falou. Sua voz estava áspera, fraca, mas firme o suficiente. Se eu ainda me lembro de como costurar, ela disse, isso significa que ainda sou uma pessoa? Jonas não tinha resposta. Ele apenas ficou ali olhando para o chão até ela se virar.
A verdade saiu em pedaços depois disso. Um nome aqui, um lugar ali. Na terceira noite, Jonas tinha o suficiente do quebra-cabeças para ver a imagem. Ellie havia estado trabalhando na casa do xerife. O filho do homem, Clayton, havia posto os olhos nela. Quando ela disse não, ele se tornou cruel. Quando ela ameaçou falar, ele se tornou mortal. Clayton ordenou que ela desaparecesse. Jonas sentiu seu estômago se revirar. A lei da terra era o xerife e a lei já estava perdida. Mas algo mais profundo queimava nele agora, um fogo que ele pensou ter se apagado com sua esposa. Esta garota não era do seu sangue. Mas deixá-la ao silêncio significava se tornar parte da mesma crueldade que já quase a havia destruído naquela noite. Enquanto Jonas se debatia na varanda novamente, ele percebeu algo. Isso não era apenas sobre mantê-la viva. Era sobre decidir se ele ainda acreditava em alguma coisa. E enquanto Jonas lutava com seus pensamentos, Clayton já estava fazendo perguntas. A palavra havia chegado até ele de que uma garota que combinava com a descrição de Ellie havia sido vista perto das colinas. Então, o que acontece quando o filho da lei descobre que a verdade que ele pensou ter enterrado ainda está respirando? Clayton não era homem de desistir. Quando sussurros chegaram até ele de que a garota que ele deixou para morrer estava respirando novamente, seu sangue ferveu mais quente que o sol do Arizona. Ele chamou Tommy, o garoto que havia dirigido aquela carroça. O garoto em quem ele confiou para fazer o trabalho. Quando Tommy entrou no salão, o punho de Clayton estava esperando. Um soco partiu seu lábio. O próximo o dobrou. Clayton o agarrou pela gola, empurrou seu rosto contra o balcão e sibilou. Você acha que pode me fazer de bobo? Tommy provou sangue. Então ele provou vergonha. E ele ouviu a ameaça clara como o dia. Você a mata ou eu mato você. Simples assim. A surra continuou até Tommy mal conseguir ficar de pé. Clayton o deixou no chão, quebrado em corpo e espírito, mas com uma ordem queimada em seu crânio. Termine o trabalho. Naquela noite, Tommy cavalgou pelas mesmas colinas, o mesmo rancho, mas desta vez o peso era mais pesado. Não apenas a arma em seu coldre, mas a escolha que vinha com ela. Ellie estava sentada na varanda quando o viu. Seu rosto congelou, mas seus olhos contaram a história. Ela sabia por que ele havia vindo. Tommy desceu do cavalo, mãos tremendo. Ele puxou a arma, mas não conseguia apontá-la direito. Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Eles disseram que eu tinha que fazer. Eles disseram que se eu não fizer, estou acabado. Ellie ficou de pé, descalça, tremendo, mas alta o suficiente para encontrar seus olhos. Você já teve sua chance, ela sussurrou. E você escolheu me deixar viver. Tommy caiu de joelhos, a arma caindo na terra. Lágrimas cortaram através do sangue e poeira em seu rosto. Eu não consigo fazer isso, ele disse. Eu não consegui então. Não consigo agora. Foi quando Jonas saiu da cabana, rifle nas mãos, calmo, firme. Sua voz cortou o ar noturno como uma lâmina. Então é hora de você escolher um lado, garoto. Você fica com ela ou morre com ele. O silêncio era denso o suficiente para engasgar. Tommy olhou para Ellie, depois para Jonas, depois para o céu. E pela primeira vez em sua vida ele escolheu. Ele escolheu ficar de pé. Daquele momento em diante não era mais segredo. Era uma luta esperando para acontecer. Ellie, Jonas e Tommy contra Clayton, contra a própria lei e contra o medo que governava a cidade. Agora, antes de cavalgarmos mais longe, deixe-me perguntar algo. Você acredita em dar uma segunda chance a um homem como Tommy? A manhã chegou dura e quente. Jonas selou a mula, verificou seu rifle e olhou para Tommy. O lábio do garoto ainda estava rachado. Seus olhos inchados da surra de Clayton, mas sua mandíbula estava firme. Ele havia escolhido seu lado. Ellie ficou na varanda. Suas mãos tremiam, mas não de medo, mas de saber o que vinha a seguir. Eles não iam mais se esconder. Os três cavalgaram para a cidade juntos. Não à noite, não em segredo, mas à luz do dia, quando cada homem, mulher e criança estava na rua principal. Clayton estava rindo com seus amigos do lado de fora do salão quando o som de cascos cortou a conversa. Cabeças se viraram, vozes se calaram e então silêncio. Jonas desmontou primeiro. Tommy seguiu, arrastando um homem atrás dele, Jack. O outro rapaz de Clayton, espancado e amarrado, sua boca cheia de pano. Quando Clayton viu Ellie descer, ainda machucada, mas de pé, o sorriso sumiu de seu rosto.
Jonas falou claro e firme, alto o suficiente para toda a rua ouvir. Esta garota foi deixada para morrer por ele. Ele apontou direto para Clayton. Suspiros rolaram pela multidão. Os joelhos de Ellie tremeram, mas ela deu um passo à frente. Ela puxou a toalha de seu braço, mostrando queimaduras de corda cortadas profundamente em sua pele. Ela trabalhava na casa do xerife. Jonas disse. Ela disse não uma vez e foi isso que custou a ela. Clayton soltou uma gargalhada, tentou dispensar, mas Tommy o interrompeu. Ele jogou um pedaço de pano dobrado na terra. Era o vestido rasgado de Ellie, manchado de sangue. Eu estava lá! Tommy gritou. Me disseram para matá-la. E eu não consegui porque eu sabia a verdade. A multidão se moveu. Homens que haviam erguido copos com Clayton agora deram um passo para trás. Mulheres agarraram seus filhos mais apertado. E pela primeira vez, Clayton pareceu pequeno. O xerife se abriu caminho, rosto vermelho, olhos saltando. Filho! Ele rosnou. Mas o povo já estava murmurando. Monstro! Diabo! Não é digno de usar uma estrela. Ninguém levantou uma arma. Eles não precisavam. Clayton já estava acabado. O filho do homem da lei não era lei alguma. A mão do xerife tremeu enquanto ele puxou as algemas de seu cinto. Ele olhou para seu garoto uma última vez, então fechou as algemas. Clayton praguejou, chutou, gritou, mas ninguém mais escutou. A multidão havia se virado. Os olhos de Ellie se encheram, não com lágrimas, mas com algo mais duro, algo mais forte. Ela não era mais a garota amarrada a um poste. Ela era a mulher que ficou no centro da cidade e fez a verdade mais alta que o medo. Mas esse não foi o fim. Porque quando um homem como Clayton cai, a poeira nunca se assenta facilmente. Quando o xerife fechou aquelas algemas, a rua da cidade mudou. Não foi o tiroteio que alguns esperavam. Não foi sangue correndo pela poeira. Foi algo mais silencioso. E às vezes o silêncio é mais alto que o trovão. O povo voltou para suas casas. As portas do salão se fecharam, mas a memória do que viram ficou. Eles haviam assistido uma garota uma vez tratada como nada ficar de pé. Eles haviam assistido um garoto uma vez marcado como covarde falar a verdade. E eles haviam assistido um fazendeiro quebrado carregar os dois. De volta à cabana, o ar se sentia diferente. Ellie não cobria mais o espelho. Ela o deixava aberto, e quando passava por ele, não desviava o olhar. Ela plantou ervas na terra atrás da casa. Ela costurou as camisas velhas de Jonas até parecerem novas novamente. Ela riu uma vez e o som a surpreendeu. Tommy ficou por perto, não porque tinha que ficar, mas porque queria. A culpa que ele carregava se transformou em algo mais. Uma promessa de nunca mais virar as costas. E Jonas, ele se viu sentado naquela varanda observando-os, sentindo algo que não sentia desde o dia que sua esposa deixou este mundo. Família. Não por sangue, não por lei, mas por escolha. O Oeste não foi construído por homens que carregavam pistolas. Foi construído por pessoas que escolheram manter alguém mais vivo, tempo suficiente para se curar. Jonas manteve Ellie viva. Ellie deu a Tommy uma razão para ficar de pé, e Tommy deu a ambos um lembrete de que mesmo um homem com sangue nas mãos pode escolher melhor na segunda vez. E você? Você acredita que um homem quebrado pode ser refeito? Você acredita que uma mulher que quase foi apagada pode se erguer novamente? Você acredita que um estranho pode ser a família que você nunca soube que precisava? Porque essa é a lição aqui. Às vezes não se trata de ir embora. Às vezes se trata de ficar quando seria mais fácil partir. Às vezes se trata de carregar o peso juntos até que se sinta mais leve. E talvez seja por isso que histórias como esta ainda importam. Porque mesmo em um mundo de poeira e sangue, a bondade pode criar raízes. Ela pode crescer onde ninguém espera. Ela pode transformar uma cabana esquecida em um lar novamente. Então eu te deixo com uma última pergunta. O que você faria se a escolha fosse sua? Você iria embora ou ficaria e carregaria o peso com alguém que precisa?